e vai ficar disponibilizada para vocês. Importante, quem estiver assistindo a live pelo computador, a gente tem o chat aqui do lado, que é possível vocês fazerem as perguntas. No final, a gente vai ter um espaço de 15 minutos para perguntas e a Adriana vai respondendo, como a gente fez ontem na live do Paulo Henrique. Quem estiver assistindo pelo celular ou tablet não tem acesso ao chat, mas tem uma ferramenta embaixo que vocês acionam e levantam uma mãozinha. É importante deixar a mãozinha levantada, porque se levanta a mãozinha e abaixa a mãozinha, eu não consigo ver quem levantou a mão. E o que acontece? Na hora que levanta a mão, depois eu aciono, eu clico essa mão e você faz a pergunta falando. Você não vai conseguir escrever, mas eu aperto a mão, você pergunta. Então é simples, a pergunta vai ser respondida, não tem problema algum, tá? Então, assim, deixa a mão levantada, não abaixa a mão, que as suas perguntas a gente vai perguntar para você e você vai ter sua resposta. E outra coisa importante, a gente vê aqui qual é a pergunta, mas eu não sei, às vezes não aparece o nome de quem está perguntando, e é importante saber qual é a locadora. Então, quando você fizer a sua pergunta, faça a pergunta, coloca o seu nome e a locadora, tá bom? Então, recado dado, agora eu vou passar para a Adriana, tá bom? Vamos lá, Adriana. Vamos lá, boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês da LEC. Realmente nós temos feito alguns trabalhos em parceria, o que tem rendido muito. Só um minutinho, Adriana. Voltou. Entrei sem querer, eu fiz aqui uma coisa. Tranquilo. Voltou. Então, é um trabalho que a gente tem realizado em parceria e que tem, graças a Deus, né, obtido bons resultados onde a gente tem trabalhado. Bom, o nosso objetivo dessa live de hoje é falar um pouco sobre rentabilidade nesse momento de crise. É um momento que nós todos estamos vivendo, que ninguém previa viver esse momento de crise, ninguém previa passar por esses meses que nós estamos enfrentando, mas existe uma possibilidade sim, né? Nós temos trabalhado com algumas empresas em consultoria e que têm arregaçado as mangas, têm ido para cima, têm revertido os custos e têm conseguido começar agora a reverter os resultados da locadora. Faz praticamente um mês e meio que a gente iniciou esse processo. É um processo que tende a ir pelo menos até o meio do ano, numa fase mais difícil, e nos outros 6 meses a gente ainda vai iniciar uma recuperação, mas a gente sabe que também não vai ser fácil, mas existe uma lição de casa a ser feita. Então, quando a gente propôs esse tema para a live, é justamente para falar para o locador sobre essa lição de casa, uma coisa que não é fácil fazer, mas que tem que ser encarado de frente para conseguir obter os resultados que a locadora precisa para sobreviver nesse momento de crise. Adriana, deixa eu te perguntar uma coisinha, porque depois você vai dissertar sobre o seu tema, mas eu tenho uma questão. A gente sabe que todas as locadoras estão sentindo isso, mas quais são os principais impactos, quais são os efeitos dessa... A gente sabe que a gente já pegou várias crises. Ontem o Alexandre falou que a gente já foi infectado por tantos vírus, né? A gente já pegou tantos... Seu som está bem baixo, Adriana. É verdade, nós já passamos por diversos... A gente já pegou tantos vírus que coronavírus a gente é mais um dos nossos vírus. Mas quais são os principais efeitos, os impactos desse coronavírus nas finanças das locadoras, hein? Olha, o que a gente vê de mais crítico no momento e que talvez ainda alguns locadores não estão sentindo vai ser no aumento realmente da inadimplência, né? Porque é uma relação em cadeia. O que a gente tem orientado os locadores, que a gente assessora,
é tentar manter o bom relacionamento com os clientes, manter a parceria, porque é um momento bem delicado. Mas é uma relação em cadeia, então o que os locadores, alguns já estão sentindo e outros devem começar a sentir agora a partir do mês de maio, essa questão da inadimplência. Por isso que a gente vai ter uma live específica para falar sobre esse assunto, eu acredito que é na quinta-feira, que a Paloma vai tratar especificamente desse assunto. Então, tem outros impactos, claro, que o setor de locação vai sentir, mas o que eu acho que é mais crítico mesmo é a questão do recebimento dos títulos, das duplicatas. E a gente, quem tem quem tem uma média ou até uma grande locadora, você tem mais estrutura para tomar as medidas necessárias. Mas quem tem uma pequena locadora, aquela locadora familiar em que trabalha, você não tem uma grande equipe, o que você faz numa hora como essa? É bem delicado. A gente assessora também algumas locadoras pequenas e nesse momento de crise a situação ainda é mais delicada, né? Porque uma locadora pequena normalmente não tem um caixa disponível, não tem um recurso acumulado que pode segurar nesse momento. Então, para a pequena locadora, ele tem que se reinventar ainda mais, né? Uma das coisas que a gente tem visto em pequenas locadoras e que tem dado retorno é a internet, são as redes sociais, é o consumidor final. Isso tem funcionado para algumas locadoras que a gente tem dado consultoria, tem trazido algum retorno. E a questão do consumidor final ainda, ele se preocupa um pouco com a questão dos equipamentos, da segurança dos equipamentos, mas a gente tem orientado em criar alguns requisitos de segurança, de controle, de contrato para evitar o roubo, o sumiço do bem. Mas ainda é o que o pequeno locador tem feito e cortar os custos, né? O que a gente vai falar bastante aqui nessa live de hoje é sobre redução de custo fixo, o que dá para ser feito em cada locadora nesse momento. Então, o pequeno principalmente tem que cortar mesmo na carne, né? Como a gente sempre fala. Não dá para passar por um momento como esse, você sendo uma locadora pequena e não fazer cortes drásticos no seu orçamento, porque se você não cortar agora, daqui a 3 meses, você não tem fôlego para aguentar até o final da crise. Bom, eu acho então melhor você falar, porque eu já tenho algumas perguntas. Certamente vão surgir outras, mas já estou marcando algumas perguntas aqui para te fazer no final. E se eu for fazer agora, eu vou atrapalhar muito a sua live. Então, eu vou fechar o meu vídeo, meu microfone principalmente, e aí quando estiver faltando uns 15 minutos, eu apareço para te avisar. Tá ótimo, então vamos lá. Tá bom? Boa live. Tá ótimo, Maru. Obrigada. Nada, tchau. Tchau. Então, finanças em tempos de crise. Realmente é um momento desafiador para todas as empresas, né? Não só para as locadoras, mas para todo o mercado. É um momento que nós já passamos por muitas crises, já sobrevivemos a várias crises, mas até hoje nós nunca vivemos uma crise na saúde, né? Uma crise que impediu as pessoas de saírem de casa, de comprar, de vender. Então é um momento novo para todos nós, mas é um momento que a gente precisa encarar de frente realmente. Cada empresário, cada empreendedor, cada dono de locadora agora tem que olhar para a sua locadora de forma que nunca olhou. Quem já tem os controles bem acertados, muito bom. Mesmo assim, vai ter que revisar seus controles. E quem não tem, agora é o momento de começar a controlar. Então, vamos lá. O que mudou, né? O que mudou no planejamento financeiro das empresas? Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês uma planilha que a gente costuma adotar na consultoria que a gente faz para as locadoras, para vocês entenderem o impacto que essa crise vai causar no resultado de uma locadora se nada for feito no meio do caminho. Então, eu fiz um comparativo de uma locadora. Esses números aqui, a gente simulou alguns números com base na maioria das locadoras que a gente atende. Então, a gente pegou uma locadora de pequeno porte, de pequeno para médio,
e nós colocamos um modelo dos números que acontecem nessa locadora, que é lucrativa, que é acompanhada. Alguém entrou? Acho que alguém entrou com o microfone, Marô. Então, para vocês terem uma ideia, uma locadora com faturamento de R$200 mil antes da crise, agora já está refletindo durante esse mês de abril, a previsão já é ter um faturamento em torno de 150 mil, uma queda de 25% no faturamento. Antes, aqui eu estou colocando em percentuais quanto representava os impostos, a inadimplência, os fornecedores de máquina de manutenção, compra de equipamentos, sublocação, comissão. Esses são os custos variáveis da locadora. E aqui os custos fixos, quanto representava isso antes do momento? Então, vocês podem ter uma ideia, eu só vou passar rapidamente para vocês terem mais ou menos uma ideia do resultado. A locadora, pagando todos os seus custos fixos, seus custos variáveis, repondo 20% dos seus equipamentos todo mês, ela tinha um resultado de 21%. Com a queda do faturamento que ela teve de 25%, já considerando que parte dos seus custos que são variáveis vão cair, então, a gente verifica aqui que os custos variáveis, que é comissão, compra de máquinas, não vai comprar o mesmo valor de máquinas e equipamentos, vai comprar um pouco menos, o seu valor de custos variáveis cai para 52. Mas o custo fixo, se nada for feito, ele se mantém. O aluguel, energia elétrica, despesas administrativas, seguros, tudo isso se mantém se nada for feito. E aí, a rentabilidade da locadora, que era 41 mil, o resultado, né, cai para 6 mil, de 21%, que era um resultado médio de mercado que a gente está acostumado a trabalhar, cai para 4%. Então, o que acontece com isso algumas empresas, algumas locadoras, como percebe que não teve prejuízo, não está fazendo nada nos seus custos fixos para rever o seu orçamento. Só um minutinho, Adriana. O pessoal está falando aqui que está aparecendo a planilha, querida. Não está aparecendo? Não, está só na tela inicial. Aí pediram para fazer uma intervenção aqui. Desculpa, tá? Ah, tá bom. Que estranho, peraí. Obrigada, Douglas. Te amo, Maru. Tá aparecendo agora? Maru, tá aparecendo agora? Não está aparecendo. Ixi. Tá aparecendo agora? Ok, agora sim. Aparecendo, Agora... Adriana. Então, tá bom. Voltando lá, então, só para vocês terem uma ideia, o total dos custos dessa locadora que a gente deu como exemplo aqui, caiu o faturamento em 25%, os custos variáveis caíram, mas ela não fez nada em relação aos custos fixos e isso fez com que o resultado da locadora despencasse. Por que a gente colocou essa planilha aqui? Porque, na verdade, cada locador tem que agora, nesse momento, rever todos os seus custos fixos. Não tem como, essa crise vai passar, com certeza, mas a gente sabe que o mercado vai demorar um tempo a voltar como era antes. Então, nenhuma empresa no mercado, menor ou maior, pode manter os mesmos custos fixos que ela tem hoje. Então, eu coloquei aqui alguns custos fixos que a gente vai dar como exemplo, que podem ser revistos e que devem, na verdade, ser revistos em cada locadora. Então, folha de pagamento é um custo que precisa ser revisto, a gente vai comentar mais a fundo. Prolabore, despesas administrativas, despesas de pedágio sem parar, combustíveis, cartão de crédito que algumas locadoras têm, manutenção predial. Então, despesa bancária, são despesas que precisam ser vistas uma a uma dentro da locadora, dentro de um planejamento, olhar quanto era antes da crise e começar a reduzir cada um desses custos. Eu vou dividir aqui com vocês agora a apresentação. Maru, só me confirma, por favor, se a apresentação está aparecendo para vocês.
Tá uma planilha na tela. Tá. Planejamento financeiro. Quando você mudar, quando você falou que mudou, eu te aviso. Tá. Pronto. Foi? Finanças em tempos de crise. É isso aí. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre os custos fixos. O que precisa ser renegociado no momento? Aluguel, né? As empresas, a maioria das empresas tem um custo alto de aluguel, principalmente aqui em São Paulo. Eu não sei falar fora de São Paulo, no interior ou no Nordeste, se o custo de aluguel é tão alto quanto aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo o custo de aluguel é muito alto. E hoje, a maioria das empresas que a gente assessora estão renegociando os valores de aluguel. Por quê? Porque o mercado está diferente, né? Os imóveis vão passar para um outro patamar a partir do momento dessa crise. Então, a gente não acha correto, se as locadoras estão funcionando, falar que não vai pagar o aluguel, nada desse tipo, mas a gente acha que é um momento de renegociar, de sentar com o proprietário, rever valores, renegociar o que foi negociado no passado, porque o faturamento que era previsto no passado não é o faturamento que está previsto para esse ano. Então, é um momento de sentar, refazer os cálculos, renegociar, sim. Salários. Eu conversei com alguns locadores sobre esse incentivo que o governo tem dado de parte da jornada, 25% da jornada de redução, 50%, 75%, até 100%. Realmente, o setor de locação, só em alguns estados que está proibido a abertura das lojas, mas a maioria dos estados é permitido. Mas existe uma forma que a gente tem encontrado em algumas empresas, que é, por exemplo, montar equipes de trabalho e você deixar um dia por semana cada equipe em casa. Com isso, você consegue reduzir 25% da sua folha, utilizar do benefício do governo e também reduzir esse seu custo fixo, que é muito importante para você conseguir ter um caixa, conseguir acumular um caixa para o momento que vai passar agora, para esse momento de crise e para quando sair da crise, conseguir aproveitar as oportunidades que vão aparecer no mercado. Criar controles. A maioria das empresas que a gente inicia um trabalho, como estava passando por momentos bons, de bom faturamento, não conseguia controlar combustível, controle da frota, o que gasta com cada veículo, os itinerários. Por exemplo, se hoje você tem 25% a menos de locação, por que manter todos os carros na rua? Por que não tirar um carro da rota e ter que reorganizar os seus itinerários, recalcular as rotas, ver que rota é mais barata? Isso tudo dá muito trabalho, a gente sabe disso, mas o momento é esse. É um momento de reorganização. A crise também gera uma oportunidade de reorganização das empresas. Eu acho que esse é o melhor tempo que nós temos para fazer isso, porque quando está com muita locação, uma correria enorme, todo mundo trabalhando, correndo para atender os clientes, é difícil parar e reorganizar. Mas esse é o momento de parar e rever centavo por centavo, custo por custo. A questão do Prolabore. Como a empresa, a gente sempre orienta para os locadores ter um Prolabore no máximo de 10% do faturamento da empresa, para não afetar o resultado da empresa. E aí, como o próprio Paulo falou ontem, nem precisa sair como Prolabore, ele pode sair como resultado, como lucro, para não sofrer nenhum tipo de tributação. Mas retirar de fato aquilo que é necessário, retirar 10%, no máximo 15% da empresa. Por quê? A gente sabe que a gente acaba criando um padrão de vida que para um momento de crise não está de acordo com essa realidade atual. Então, a gente também não pode sangrar a empresa por conta do nosso padrão de vida. Isso eu tenho orientado também todas as empresas onde a gente tem trabalhado a ter um padrão, a seguir um valor de Prolabore que cubra os seus custos, mas que não sangre o resultado da empresa, porque a empresa precisa sobreviver, assim como os donos da empresa também precisam sobreviver, mas o equilíbrio nesse momento é muito importante. Eu tenho visto algumas empresas onde o Prolabore tem afetado a liquidez de caixa da empresa. Então, nesse momento também é importante os empresários, empreendedores terem a consciência de que é importante rever o seu orçamento familiar também, para não sangrar o caixa da empresa no momento de crise como a gente está vivendo.
Em relação aos custos fixos, tem outros custos que a gente pode ver também, como despesa bancária. A maioria das locadoras não fazem conciliação bancária, não sabe o que os bancos descontam no extrato. Tem uma série de tarifas que podem ser negociadas, renegociadas. Tarifa de folha de pagamento. Hoje os bancos oferecem folha de pagamento sem custo de tarifa bancária. Tem alguns bancos que ofereceram no passado, para conseguir algumas linhas de crédito, ofereceram títulos de capitalização. Esse é o momento de resgatar, não está rendendo nada, nunca rendeu. E hoje muito menos. Então, é o momento de você rever tudo que você tem com o banco, olhar os seus extratos, ver o que está sendo descontado e reverter isso para o seu caixa, reverter isso para o seu resultado. Nós vamos falar agora um pouquinho dos custos variáveis, né, da empresa. Então, outro ponto crítico em todas as locadoras onde a gente trabalha é a questão da manutenção dos equipamentos. Nós costumamos fazer uma avaliação do resultado de cada equipamento, uma planilha que a gente acaba fazendo com os locadores, onde a gente determina o prazo de duração do equipamento, quanto você gasta de manutenção por mês, qual o seu custo para manter aquele equipamento. E a gente tem percebido que tem muitos equipamentos que hoje dão mais prejuízo do que lucro. Então, agora, também, nesse momento de crise, é importante você pegar, montar uma planilha, ver quanto você está gastando com a manutenção desses equipamentos. Talvez, mesmo em momento de crise, se a sua manutenção é mais cara, provavelmente, se você considerar a manutenção dos últimos 3, 4 meses, e ela for mais cara do que equipamento novo, mesmo no momento de crise, vale a pena você investir no equipamento novo, porque aquele equipamento está te gerando mais prejuízo do que lucro no final. Ele, na verdade, está tirando a rentabilidade dos outros equipamentos. Então, assim, é momento de reavaliar, é momento de rever toda a sua listagem de equipamentos, o que dá lucro, o que não dá lucro. Equipamento que não dá lucro não vale a pena. É melhor você tirar ele da tua lista de locação, se você não tem condição de repor, de comprar um equipamento novo, do que você sangrar a tua empresa alugando aquele equipamento com prejuízo. Então, rever também o custo de cada equipamento, a manutenção de cada equipamento também é um momento importante. O modelo de tributação, o Paulo já falou ontem, mas é algo muito importante nos custos variáveis que você precisa ver. Qual o modelo que você está trabalhando, de que forma você está pagando imposto, se você está pagando ISS, não está pagando. Ou fazer uma varredura geral na tua empresa e ver onde você consegue reverter o resultado dela. E criar o hábito de realizar a cotação. Na correria, que a gente trabalha, que os locadores trabalham, eu sei que é um locador, eu falo que é o empreendedor mais apaixonado que eu já conheci, são os locadores, e eles são tão apaixonados que para atender o cliente eles fazem qualquer coisa, compram de qualquer forma, pegam a primeira peça que vê pela frente, e não é dessa forma. Agora é momento de você criar o hábito, fazer cotação, ligar em vários lugares, cotar uma máquina nova, rever preço. Esse é o momento. Esse é o momento de realinhamento. Crise é uma oportunidade para a gente rever aquilo que a gente fazia de forma automática. Eu falo sempre onde a gente trabalha, nas locadoras onde a gente vai. Esquece como foi feito até hoje. Esquece como você fez. É o momento de rever tudo que você que você fez. Se você quer ter resultados, se você quer ter rentabilidade na sua locadora, pega e vai ponto a ponto. Se você não tem uma planilha, se você não tem ainda tudo automatizado, puxa lá no seu sistema o que você tem de informação, o que você pagou no mês, puxa o seu extrato bancário e começa a rever conta por conta que você pagou. Tenho certeza que você vai encontrar ali várias oportunidades de redução de custo, de mudança. Tem gastos que você faz hoje que você vai ver que é desnecessário. Empresários que usam cartão de crédito da empresa para pagar conta pessoal, conta da empresa, que faz uma misturada toda, separa nesse momento. É importante você saber se a sua empresa está dando resultado ou se você, na pessoa física, está causando prejuízo para a sua empresa. Então, separa o que é seu, separa o que é seu particular, separa o que é da empresa, porque você vai conseguir fazer uma gestão muito melhor da empresa nesse momento. Falando um pouquinho agora, eu quero falar também das oportunidades desse momento, né? A gente está falando reinvente-se, porque tudo que deu certo até hoje não é garantia de sucesso daqui para frente. Eu queria falar um pouquinho do mercado. O mercado está mudando.
O mercado no geral está mudando, o consumo está mudando, as pessoas estão mudando, a forma de trabalho está mudando. Então, sai um pouquinho fora da casa, sai um pouquinho fora da locadora e olha o que está acontecendo fora do mercado. Eu acredito que vai aparecer depois dessa crise uma grande oportunidade para o setor de locação. Por quê? As pessoas estão pensando diferente. O que eu comprava, hoje eu já penso se eu vou comprar, se eu não vou comprar, se eu vou imobilizar, se eu vou locar. Então, eu acredito que quando passar esse momento mais crítico da crise, vão surgir várias oportunidades, inclusive no setor de infraestrutura. O governo vai querer injetar dinheiro na economia para começar a voltar um pouco mais rápido. Então, assim, oportunidades vão aparecer, mas os locadores que estiverem pensando fora da caixa, que estiverem olhando para o mercado, olhando para as oportunidades, vão sair na frente. Mas também, para aproveitar as oportunidades, é muito importante que você tenha caixa. Por quê? Vão aparecer oportunidades de compra de equipamento, vão aparecer oportunidades de compra de investimento, vão aparecer oportunidades de aplicativos, vão aparecer várias oportunidades quando der uma tranquilizada nos próximos 2, 3 meses. Mas se você não estiver preparado financeiramente, vai ser muito difícil você conseguir entrar nessas oportunidades. Por isso, eu bato tanto com os locadores que tem que montar um caixa, tem que se preparar, porque só aproveita a oportunidade quem consegue se organizar financeiramente, quem consegue ter um fluxo de caixa, quem consegue ter um capital de giro. E nesse momento de crise, ainda mais. Existem linhas de créditos, né? A gente vai falar um pouco da questão do fluxo de caixa. Existem várias linhas de crédito que estão sendo liberadas pelo governo, mas existe uma resistência por conta dos bancos, principalmente dos bancos privados, em liberar essas linhas de crédito. Então, para o locador que ainda tem bens, que consegue dar garantia, ainda está mais fácil conseguir a liberação. Mas para quem não tem nenhum bem para oferecer aos bancos como garantia, está um pouco mais difícil. Mas é importante buscar as oportunidades de capital de giro, junto ao governo, junto às instituições do governo. A Caixa Econômica Federal está um pouco mais flexível, pelo menos os clientes que eu tenho feito consultoria, eles estão um pouco mais flexíveis nessa liberação do crédito, mas é importante buscar agora todas as oportunidades que estão aparecendo no momento. E quando eu falo de gestão de fluxo de caixa, é muito importante a gente fazer uma previsão de alguns cenários para os próximos meses. A gente sabe que o momento para os locadores, esse mês talvez ainda não reflita tanto, para alguns acho que já está refletindo, mas para nem todos vão refletir tanto a questão do faturamento, porque muitos equipamentos foram devolvidos, então isso ainda gera faturamento, um saldo de faturamento. Mas no próximo mês, a gente acredita que vai estar mostrando mais a realidade do mercado em si. Então é importante, na hora de fazer uma previsão de fluxo de caixa, considerar esses cenários. Aqui a gente fez uma previsão considerando uma queda de 25%, que foi, nós conversamos com alguns locadores. Mas faz uma previsão considerando uma queda de 10%, de 20%, de 40%. Como suportaria o seu fluxo de caixa? O que você vai fazer para reverter essa situação? Vai conseguir alguma linha de crédito? Já começa a conversar com o gerente, não vai conseguir linha de crédito? Quais as opções que tem? Tem locadores que estão vendendo algumas máquinas que não funcionam mais, que não servem mais para ele. Então, tem que procurar nesse momento gerar caixa e não sangrar a empresa. Falo porque alguns também que a gente conversa têm falado, agora vai surgir oportunidade de carro com valor barato, de imóvel com valor barato. Com certeza vai aparecer essas oportunidades, mas não sangre a sua empresa, não sangre o caixa da sua empresa nesse momento para investir no teu patrimônio pessoal. Por quê? Vão aparecer oportunidades pessoais, sim, mas o momento é de sobrevivência, é de segurar o caixa da empresa para investir no crescimento do seu negócio. E se você fizer isso, se você conseguir reduzir os seus custos, cortar na unha mesmo, custo a custo, tarifa a tarifa, segurar o seu caixa, com certeza você vai conseguir aproveitar as oportunidades que vão aparecer para sua locadora e voltar a crescer
Porque os locadores que investiram, que fizeram isso nos momentos difíceis, a gente tem visto o crescimento deles hoje, né? A gente tem visto alguns locadores crescendo muito, mas que tiveram que pagar o preço pessoal, tiveram que vender o seu apartamento, tiveram que, no momento difícil, vender o seu apartamento para colocar no seu negócio. E aí algumas pessoas me perguntam, mas você venderia o seu apartamento para colocar no seu negócio? Se eu acredito no meu negócio e se eu faço uma boa gestão do meu negócio, sim. Agora, se você não acredita no teu negócio, se você não está ali fazendo a gestão do teu negócio como tem que ser feito, não. Então, é melhor você ficar com o teu patrimônio. Mas se você acredita, se você veste mesmo a camisa, se você vai para frente, se você controla os custos da sua locadora, se você controla quanto gasta de cada equipamento, qual a rentabilidade de cada um, vale a pena sim, porque a gente tem visto que é um mercado lucrativo, que é uma locadora que tem boa gestão, dá resultado sim. Então, vale a pena investir nesse mercado, só que com gestão. A gente também tem visto locadoras que têm um problema sério de gestão e que não conseguem ter resultado, que por mais que eles estão ali tentando, não conseguem ter resultado na sua locadora. Então, invista na gestão. Invista na gestão que com certeza o lucro vai vir. Com certeza, quando passar esse momento difícil, você vai ter o retorno da sua locadora, tá? Então, assim, no geral, eu queria passar para vocês essas oportunidades que vão aparecer no mercado, principalmente quando estabilizar esse momento. Acho que daqui a 2, 3 meses a situação já começa a se acalmar um pouco, então o mercado vai entrar com grandes oportunidades, mas você tem que estar preparado como locador, como dono de uma empresa para esse momento. Outro ponto bem crítico da questão da gestão do fluxo de caixa é você analisar semana por semana, mês por mês e fazer uma previsão um pouco mais a longo prazo. Alguns locadores trabalham só na questão do mês, as contas que tem para pagar naquele mês ou na semana e não olha a longo prazo. Então, não acha que pode renegociar, por exemplo, ou parcelar, ou pedir um desconto de um aluguel, ou renegociar uma dívida com o banco. Os bancos estão dando um prazo estendido para pagamento. Financiamento de veículos também, eles estão jogando as parcelas, as 2 ou as 3 próximas para o final do financiamento. Então, olhe a sua previsão do fluxo de caixa como um todo, analisa as possibilidades que você tem para segurar um pouco de capital de giro nesse momento, tá? Então, Marô, eu queria dar essa explanação primeira, no início aqui, essa apresentação daquilo que eu queria passar. E eu quero abrir para perguntas. Eu sei que tem bastante gente com várias perguntas até que já me mandaram, então eu queria abrir para perguntas agora. Bom, então vamos lá. Desculpa, Adriana, eu estava aqui tentando passar para o Facebook, mas eles estão me fazendo sofrer. Então, eu não fui anotando as perguntas, mas estou aqui para lê-las. Você conseguiu anotar alguma, Adriana? Você falou que viu algumas perguntas? Eu vi, mas eu não consegui anotar. Estava Tá. passando aqui, mas eu não consegui anotar. Tá. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Tem uma que eu vi que a mãozinha estava levantada. Peraí. Eu não Alguém vi colocou nenhuma. aqui, né? Que gestão de custos é igual unha. É preciso aparar sempre que ela aparece. É isso mesmo. Eu acho que essa é a definição É do Paulo mais Leman, né? clássica. É Essa é a a definição Núbia da clássica. TOTS que escreveu isso. Essa é a definição mais clássica que eu já vi realmente para custos e é real, gente. Na empresa onde você não está sempre revendo os seus custos, onde você não está, se você não estiver sempre revendo o seu planejamento, principalmente onde rouba muito as locadoras é na questão do custo de manutenção dos equipamentos. A gente já fez consultoria em algumas locadoras que o valor do estoque dela de peças que não eram mais utilizadas, tipo peças obsoletas, acho que passava de 60 mil reais. Para você ter uma ideia, porque quem compra, às vezes não é quem faz a manutenção, e a pessoa não vai comprar uma peça só, ela acaba comprando 10 e depois percebe que nem tem mais 10 máquinas daquela para fazer manutenção.
E aí comprou 10 peças, usou uma ou duas, as 8 daqui a pouco não utiliza mais, mudou o equipamento porque acaba mudando muito a série dos equipamentos, não utilizam mais aquelas peças e aquilo vai para o prejuízo da locadora. Isso assim é constante em várias locadoras onde a gente foi, tem esse problema de peças obsoletas de manutenção. E são peças caras. Por isso que eu sempre falo, avalie a manutenção. A manutenção é um dos lugares onde tem mais dinheiro da locadora. Se você tem um bom processo de manutenção, um processo enxuto, você consegue reduzir muito os custos e reverter o resultado da locadora. Adriana, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você falou muito de redução de custo, de enxugar, de rever tributos, de ver esse próprio quesito da manutenção. Mas eu tenho visto, por exemplo, em redes sociais de locadoras, várias locadoras dando dicas de uso de equipamentos de limpeza, por exemplo, a pessoa está em casa, então fazendo manutenção dentro de casa, né? Então pegando máquinas de limpeza para limpar sofá, para equipamentos de jardinagem, e as locadoras trabalham com isso. Várias locadoras trabalham com equipamentos de... eu fui visitar uma locadora, posso até falar qual é a Conceito, e eu nem sabia que existia alguns equipamentos desse tipo. Eu estava mais familiarizada com equipamentos de construção, né? Construção grande, equipamentos para construção, sabe, rompedor, compactador. E o Cristiano da Conceito me mostrou eu não sei como chama, tá? Mas parece um parafuso bem grande, um perfurador para fazer plantio de árvores. Eu estava comentando com ele que eu tinha feito uma plantação de monte de árvores frutíferas na minha casa, e ele falou, como é que você fez? Eu falei, o meu jardineiro pegou é um equipamento rústico, né? Como se fosse uma pá que comprida, assim, que tem um... Ele falou, não, você pode usar isso daqui que em 2 minutos o negócio está feito e coisa e tal. Então, tanta gente está usando hoje, pessoa física, né? Está aproveitando esse tempo para colocar a casa em ordem. Não seria momento também das locadoras poderem usar isso? Exatamente, Maru. Quando eu falei de oportunidades, eu vejo como uma grande oportunidade do mercado de locação a questão do consumidor final, essa mudança do comportamento do consumidor. O que antes eu pagava para fazer, hoje eu estou fazendo. Se você pagava para um jardineiro cortar a grama da tua casa, provavelmente agora você vai fazer. Se você pagava para alguém limpar o sofá da sua casa, provavelmente agora você vai fazer, entendeu? Então, por quê? Se você loca uma máquina dessa de limpeza de sofá, custa R$100 a locação. Se você contrata uma empresa para limpar o teu sofá, custa 300, 400. E isso está mudando na economia. Então, eu vejo uma grande oportunidade para os locadores entrar nesse segmento, sim, de locação para consumidor final, com os cuidados, a gente sabe, né, da questão da segurança, mas é importante, sim, é uma grande oportunidade para o mercado. E os locadores também aprenderem desse marketing digital, aprender desse novo mercado, aprender dessa nova forma de trabalho, que é uma forma completamente diferente. O consumidor da internet não é o mesmo consumidor que vai lá na tua loja, na tua empresa, é um consumidor diferente, que pensa diferente, que cota diferente. Então, é uma oportunidade para o locador, mas ele precisa também entender um pouco melhor desse mercado, né? Sabe uma coisa, Adriana, que até na hora que eu vi, eu liguei para o Alexandre, presidente da LEC, né? Todo mundo fala que nada vai ser igual quando acabar a quarentena. E que crise gera oportunidade, todo mundo fala, qual a oportunidade? Na hora que eu vi isso, eu liguei para ele. Eu moro em Valinhos, e aqui pega a IPTV de Campinas. Uma moça que tinha um buffet infantil, ela começou a alugar os brinquedos. Bom, a moça está faturando o que ela faturava muito mais do que com as festas. E ela começou a comprar mais equipamentos, porque o que acontece? Para alugar. Então, assim, surgiu um novo negócio, ela fechou o buffet e começou a empresa de locação de brinquedos
Por quê? E a gente que tem filho, você tem uma filha de 10, 11 anos, eu não lembro quanto que tem, acho que é 10, 11, né, sua filha? 9. 9 anos. Os brinquedos, eles são perecíveis, porque elas enjoam depois de um tempo, e as pessoas adoram dar brinquedos grandes para as crianças. Então a gente fica com aquele negócio atravancando a casa. A melhor coisa do mundo é alugar. Eu nunca tinha pensado nisso. Claro, e isso é uma tendência, a gente tem visto isso nas redes sociais. É muito importante o locador se atentar para este novo mercado, para essa nova tendência das pessoas que estão preferindo locar que comprar. Eu prefiro também locar que comprar. O Paulo Henrique até está aqui na live, ele me falou, os carros dele são alugados, ele prefere alugar que comprar. E quando você põe na ponta do lápis, não vale a pena você ter carro hoje. Vale muito mais a pena você locar um carro que você comprar um carro. Então, não só o coronavírus, mas isso já era uma mudança que estava acontecendo. Eu acho que a crise acelerou esse momento de mudança, porque fez as pessoas ficarem em casa, repensar os seus conceitos, repensar suas finanças. Então, acho que está todo mundo entrando nessa nova mudança. E o locador precisa acordar para isso. É a oportunidade do mercado. Precisa cortar custos? Precisa, mas precisa olhar para fora. Precisa ver como está acontecendo lá fora, o que o consumidor está querendo, quem é o seu cliente, quem é o seu novo cliente, como o seu cliente atual está e quem vai ser seu novo cliente a partir desse coronavírus, tá? Você viu aquela palestra que a Alec fez em outubro de 2018 com um profissional que ele é um profissional de tendências de mercado, ele é um profissional que atuou na Europa durante 10 anos, e eu trouxe ele para a Alec, porque quando eu fiz um documentário com ele, quando ele falou da área de renta, eu quase caí da cadeira, porque ele falou sobre essa tendência de renta. Eu levei para a Alec, ele fez uma palestra lá, e ele falou exatamente sobre o que você está falando em 2018. E ele falou, naquela época, sobre patinetes e bicicletas. Não tinha a Yellow ainda. Olha o que virou. 3 meses depois apareceu a Yellow e os patinetes. Bom, e aí foram aparecendo mais coisas. Eu recebi um Cada release, vez vai ser mais. E eu apareceu agora, não, eu tenho recebido muito release por conta do coronavírus. O que estourou, bombou agora no coronavírus, aluguel de notebook. Sim, porque todo mundo está em home office. Precisa então, de um computador. A tendência agora não é só na época do coronavírus. O coronavírus foi só, como você falou agora, é um acelerador. Mas essa tendência não vai acabar, até porque todo mundo, todos os especialistas, não precisa nem ser especialista, quem está trabalhando em home office e os empresários perceberam que a produtividade aumentou e que, além da produtividade, o custo foi menor, vai continuar em home office. Imagina quem pagava um aluguel absurdo na Berrine. E muitos escritórios na Berrine têm um aluguel absurdo, que ocupa andares da Berrine. Imagina como vai ficar percebendo que os funcionários trabalharam melhor de casa, conseguiram fazer as reuniões. Imagina se ele vai manter esse aluguel altíssimo. Vai manter pela metade, vai cortar a metade. Eu tenho certeza que a mudança na cultura, a mudança no trabalho, na forma de comprar, na forma de vender, vai afetar todos os ramos da economia. Mas o setor de locação eu não vejo que vai cair depois que passar esse momento mais difícil. Eu acredito que vai crescer, porque a tendência vai ser muito mais locar que comprar. Só que tem que estar preparado para isso. A gente tem que se preparar para viver esse momento, para passar por esse momento. Maru, Adriana, Oi, pode falar. Eu estou vendo aqui que a gente está fugindo do tema. Tá. Já fui chamada a atenção aqui. Então, vamos lá. Douglas está falando, origem do negócio de locação de equipamentos é otimização de custos. Concorremos indiretamente com quem vende. Nas crises, a locação é solução. Que venha ao encontro do que a gente está falando aqui. Exatamente, é isso mesmo. A locação é a solução para quem não consegue comprar ou para quem não quer imobilizar, não quer investir nisso, entendeu? Então, eu acho que vai ser a solução para muitas pessoas mesmo. O Lúcio da Andimax está perguntando assim, você concorda que devemos utilizar todas as ações do governo para aliviar o caixa?
pausa de pagamentos de impostos, fundo de garantia, financiar a folha de pagamento. Todas as ações, tudo que o governo está oferecendo, vocês precisam montar uma reserva de caixa, aproveitar todas as oportunidades. Eu particularmente, não financiaria a folha, mas faria uma redução programada. Então, se eu consigo reduzir 25%, 50% da minha folha, deixando parte dos funcionários em casa, montando uma escala de trabalho, pedindo para eles se esforçarem um pouco mais para nos ajudar nesse momento, para que a gente consiga montar um fluxo de caixa e manter a empresa saudável, eu faria. É isso que eu tenho aconselhado os meus clientes a fazer. Porque eles falam, mas eu ainda estou tendo locação, não estou tendo o mesmo volume, mas estou tendo. Então, mantenha uma equipe de plantão. Monta uma equipe de plantão, faz um cronograma de trabalho e cada dia da semana fica uma equipe em casa, você consegue reduzir 25, 30, o governo permite reduzir 25, 50, 75, até 70 ou até 100% da folha. Acho que para o caso da locação nunca vai ser 100%, nem 70%, mas 25%, às vezes 50%, você consegue montar equipes. E não precisa ser todo mundo, não precisa ser todos os funcionários, você pode pôr parte da sua equipe em casa e fazer essa redução. Pode colocar 2, 3, 5, aquilo que você conseguir reorganizar na tua empresa e com isso começar a preparar o seu caixa. E o FGTS sim, eu prorrogaria sim. Agora, quem não conseguir fazer essa programação, aí utiliza o financiamento da folha, porque também a taxa de juros é muito baixa e eles estão dando uma carência legal para pagar, acho que é 3,75% a taxa, então vale muito a pena sim. É momento de preparar o caixa, então o que você puder aproveitar dessas oportunidades que o governo está oferecendo, vale muito a pena. O Douglas perguntou, demitir ou não demitir nesse momento? Então, essa é a pergunta que todos me fazem. Eu só demitiria aqueles funcionários que não funcionam mais, que você já perdeu a oportunidade de demitir e não demitiu. Então, assim, sabe aquele funcionário que não está trabalhando, que está te dando trabalho, que já era mesmo, já era para ter sido demitido antes e você não fez, então agora aproveita o momento da crise e demite. Mas funcionário bom eu não demitiria, porque o momento vai passar, você tem essa oportunidade de aproveitar esse incentivo do governo aí por 2 ou 3 meses, a gente acredita que ele vai prorrogar por mais um mês, então você tem a oportunidade de aproveitar esse incentivo. Se você falar assim, não tenho, eu tenho 50% só de serviço, coloca 50% dos seus funcionários em casa e o governo vai pagar essa metade da tua folha. Então, aproveita esse momento para reorganizar a tua empresa, mas eu só demitiria aquele funcionário que realmente já não funciona mais, porque esse momento vai passar, as coisas vão retomar, e aí quem estiver preparado, com uma equipe legal, motivada, vai conseguir reverter a situação e ter resultado sim. Adriana, o Rodrigo está perguntando e o Lúcio está reforçando. O Rodrigo e o Lúcio da Andimax, Rodrigo da FA e o Lúcio da Andimax, se empréstimo para folha de pagamento não é uma boa opção? Então, o empréstimo, assim, para quem... Porque o empréstimo é uma boa opção porque a taxa de juros é muito baixa. É 3,75%, eles estão dando carência. Então, é um benefício muito bom. A gente não vai conseguir essa taxa em nenhum empréstimo, nem nada. Se você precisar qualquer capital de giro, você não vai conseguir essa taxa de 3,75% que o governo está oferecendo. Então, é uma oportunidade, eu acho que vale a pena sim, mas é uma oportunidade para você fazer caixa, para você conseguir juntar dinheiro, não é achar que isso é um resultado que você pode retirar da sua locadora e comprar um carro novo, não, é uma oportunidade para você reforçar o caixa da tua locadora, saber que vão aparecer oportunidades quando essa crise der uma baixada e você tem que estar preparado para essas oportunidades, e é preparado com dinheiro, preparado com caixa. Mas o Ronaldo colocou uma coisa assim, o problema é ter caixa para as indenizações, quando você opta por fazer a demissão. Eu acho que demissão é para aqueles casos assim, eu já teria que demitir mesmo, não tem alternativa, o funcionário já não está funcionando, então já aproveita a crise e demite, né? Assim, para quem não tiver caixa nenhum, não tiver solução, não tiver jeito, não conseguir financiamento, não conseguir nada, aí teria que procurar um advogado, eu não sou advogada, mas existem algumas alternativas para ser feito um parcelamento. Eu já assessorei uma empresa que fez alguns parcelamentos na justiça, tem um custo para isso, mas para quem não tem caixa também tem essa alternativa, mas aí precisa procurar um advogado que vai orientar melhor como fazer isso. O Ronaldo falou em fazer acordos. É acordo, mas é importante ter um advogado assessorando, porque se você fizer um acordo desse sem advogado,
você pode depois ter um prejuízo lá na frente, com uma ação trabalhista. Então, é importante sempre ter um advogado envolvido. Tassiano fala sobre preços. Aliás, isso é uma polêmica no setor, né? Sobre preços de locação. Já existe no mercado uma queda nos preços que não necessariamente vão gerar caixa devido aos custos. O que você recomenda? Queda de preços no mercado? Então, volto para aquela questão da análise dos seus custos, né? Tem que rever quanto custa para você colocar esse equipamento para alocar no mercado. Locar com prejuízo não vale a pena, não vale a pena. Por mais que o pessoal está querendo fazer uma guerra de preços, sempre quando entra em crise existe isso realmente. Se você colocar na ponta do lápis, tem equipamento que não vale a pena você tirar da tua empresa. O custo que você tem de manutenção dele no retorno, mais o custo de combustível, mais a comissão da vendedora que você vai pagar. Quando você coloca tudo isso, você está tendo prejuízo. Então, refaz os custos do seu equipamento e entra para o mercado. A gente sempre fala que quando começa uma briga muito grande pro mercado, dentro de um mercado, você tem que olhar as oportunidades que tem no outro, né? Então, se você está brigando ali para fornecer para grandes construtoras, olha o mercado de consumidor final, olha os pequenos empreiteiros, começa a olhar outros mercados, porque para ter prejuízo não vale a pena. No final, quando você soma o total, quando você olha depois de 2, 3 meses, a sua conta é muito mais difícil você colocar em dia, fazendo uma guerra de preço, entrando a qualquer custo no mercado só para concorrer. Adriana, só voltando na questão de acordo para demissão, você comentou, você respondeu para o Ronaldo sobre os acordos, aí o Daniel falou, olha, tem que ser um acordo judicial, e o Isso, com Fernando comentou advogado. da Câmara Arbitral, porque a Câmara Arbitral, ela parcela a demissão dos funcionários, incluindo o fundo de garantia, que o Daniel já viu acordos assim serem quebrados na Justiça do Trabalho, e que a Câmara Arbitral normalmente é o lugar mais seguro para isso. Mas não são todas as câmeras que aceitam. Exatamente, depende do sindicato, né? Depende da Câmara. Mas assim, se você procurar um bom advogado, ele vai te orientar, dependendo do seu sindicato, dependendo da Câmara, qual a melhor alternativa. A empresa que a gente assessorou, ela fez O na Daniel falou que a Justiça. Justiça é mais segura, não a Então, na Câmara. Justiça, exatamente. A empresa que eu dei consultoria, ela fez na Justiça e não teve nenhum problema. Nenhum problema. Fez todos os funcionários, parcelou, teve funcionários que parcelou em 12 vezes e fez tudo na Justiça e não teve nenhum retorno. Já faz um tempo, isso já faz mais de um ano, não teve nenhum problema, não. Então a Mas tem Câmara não é uma boa tão assessoria. segura quanto a Justiça, é isso? Exatamente. A Câmara pode ter alguns casos que eles retornam, que depois entra na Justiça e o juiz pede para retornar e entrar com uma ação novamente. Por isso que é importante procurar um advogado. Mas existe essa alternativa porque eu já vi acontecer e funcionou. Tassiano falou também que aumentar a produtividade da equipe é um indicador importante, o faturamento por funcionário, por exemplo. Isso. Quando eu falei para vocês da questão de aproveitar esse tempo do governo e fazer um job mesmo, trocar os funcionários, montar uma escala de trabalho para deixar 1 por dia em casa, 2 por dia, depende do tamanho da tua equipe, você vai conseguir enxergar a produtividade da tua equipe com isso também, porque eles vão ter que fazer um pouco mais, vão ter que aumentar a produtividade, vão ter que abraçar a camisa, né? Vão ter que vestir a camisa, abraçar e fazer a empresa funcionar. E dessa forma você consegue até medir aqueles funcionários que são mais produtivos, aqueles que estão com você nesse momento. Eu acho que é uma fase bem importante para medir isso e para puxar o funcionário para o lado da empresa, para mostrar que a empresa quer passar por esse momento, quer manter o emprego, mas precisa que todo mundo colabore um pouco mais. E além disso, até ver o perfil, o Rodrigo falou bem isso em algumas ocasiões, até analisar se o perfil daquele funcionário é o ideal para aquilo que ele está fazendo. Esse é um momento em que é possível enxergar isso, né? É muito importante porque às vezes você troca um funcionário de setor e muda completamente. A gente já viu alguns casos, o trabalho do Rodrigo em algumas empresas, que mudou o funcionário de setor
A moça tinha perfil de vendas, a gente estava na recepção, fez uma mudança e mudou completamente. Ela produziu muito mais que onde ela estava anteriormente. Então, é um momento para fazer isso. Quando a gente dá essa baixada, a gente fala, quando dá uma baixada no nível, a gente começa a olhar tudo que a gente não conseguia olhar, começa a enxergar tudo que a gente não conseguia enxergar. O Paulo Henrique, da Audit, de ontem, né, o palestrante, ele perguntou se aumentar o faturamento, que é garantia de aumento de margem. Não, não é. Pelo contrário, né? Às vezes, um locador faz loucuras e aumenta o faturamento, reduzindo o preço da locação. Às vezes, quando isso acontece, quando entra numa briga muito grande, às vezes é uma concorrência de uma construtora muito grande e é um valor muito grande de contrato e reduz para entrar na concorrência. Quando você vai apurar no final, ele ao invés de aumentar o resultado dele, ele piorou o resultado dele. Então, faturamento não é garantia de resultado. Por isso a gente bate sempre. Quando a gente começa numa locadora, a gente fala, deixa eu olhar sua margem por equipamento. Porque nesse relatório, você sabe se a locadora está tendo resultado ou não em cada equipamento. E naqueles que está tendo muito prejuízo, ou tira da linha, ou revê a tabela de preço. Ótimo. O Leandro, ele é da Casa do Consultor de Americana, está perguntando o seguinte. Adriana, você respondeu ao Lúcio, acho que se não me engano o Lúcio é da Andimax, citando que é importante aproveitar todas as medidas de acesso ao crédito disponibilizadas pelo governo para fins de manutenção da folha de pagamento, capital de giro para uso diverso, ou mesmo aproveitar a carência de impostos simples, fundo de garantia, sem falar das carências negociadas com fornecedores e aluguel, enfim. Você não acha que isso pode ser um tiro no pé, à medida que vai provocar um acúmulo de muitos custos e compromissos em uma data média futura, e que isso poderá comprometer a retomada no momento oportuno? Então, isso sempre as pessoas perguntam, né? Por quê? Isso, quando você tem planejamento financeiro, não. Né? Quando você tem planejamento financeiro, você está segurando um capital a um custo zero, a um custo muito baixo, e montar um planejamento para você pagar isso lá na frente, só que você está mantendo o seu caixa agora, para quando o mercado começar a reagir, você entrar bem nesse momento. E aí, como você tem alguns meses, tem até esse da folha que tem uma carência para pagar, para começar a pagar, você monta um planejamento de caixa, onde isso já vai saindo mensalmente do seu caixa lá na frente. O problema é que algumas empresas, quando fazem isso, pegam esse dinheiro e acham que faz parte do lucro da empresa. Não é uma reserva de caixa. O que eu estou falando é que é para aproveitar esse momento para montar uma reserva de caixa. Sabe aquele dinheiro que você só mexe para uma boa oportunidade para a própria empresa? Então é para isso esse dinheiro. Não é para você aproveitar que lá achar que é lucro e já sair distribuindo, ou então já sair comprando um monte de coisa que não está no seu dia a dia. Não, gente. É importante você ter uma reserva financeira, você ter lá um caixa para se aparecer uma oportunidade, uma máquina para um projeto que vai aparecer. A gente sabe que as obras de infraestrutura vão iniciar no segundo semestre, então às vezes aparece um projeto que você tem a possibilidade de entrar, mas você não tem capital para entrar, você não tem como comprar um equipamento, ou então você tá sem caixa e começa a entrar no cheque especial. Muitas empresas não estão aproveitando essa oportunidade do governo, esse refinanciamento, e entra no cheque especial, entra na conta garantida. Então, o custo é muito mais alto disso. Quando você calcula o custo financeiro de entrar num cheque especial, numa conta garantida, é enorme. E isso come o lucro da empresa, porque ninguém coloca juros de cheque especial de conta garantida quando calcula o preço de locação, porque a gente não conta com isso. Só que a maioria dos locadores acaba entrando em algum momento do mês, ou no cheque especial, ou na conta garantida, e acaba pagando caro por isso. Então, se você tem essa oportunidade de ter, com juros muito baixos, um refinanciamento e fazer um planejamento de fluxo de caixa, é uma oportunidade sim. Agora, se você não tem esse hábito de fazer um planejamento, se você vai incorporar isso no resultado da tua empresa e achar que você pode gastar nesse momento e vai ficar uma conta enorme lá na frente, então nesse caso eu vou falar que não. Mas para quem faz planejamento de fluxo de caixa, é uma grande oportunidade. Eu não deixaria de aproveitar, de montar uma reserva e deixar uma reserva financeira lá. Adriana, tem mais uma perguntinha? Não, mais algumas.
Peraí, a do Tassiano, da Casa do Construtor. Visando proteger o caixa, é válido atrasar pagamento a fornecedores que estão se negando a prorrogar, mesmo incorrendo multa por atraso? Ou seja, de certa forma, usar como argumento para negociar prazo? Gente, assim, vamos lá. A gente tem que pensar que todo mundo está no mesmo barco, né? Nós estamos no mesmo barco. Então, assim, se o governo está dando algumas oportunidades da gente prorrogar financiamento com os bancos, de prorrogar imposto, de prorrogar fundo de garantia, de conseguir capital para a folha, o fornecedor também tem os funcionários dele para pagar, também tem os custos que a gente não pode prorrogar. A gente fala, tem aqueles custos que você não consegue prorrogar, que você não consegue jogar para frente. Então, eu acho que vale a pena sentar com cada fornecedor e conversar e tentar chegar no meio termo. Não jogar lá para frente, mas tentar renegociar. Se você consegue pagar, paga. Se você não consegue, joga um pouco para frente. Quando a gente fala de tentar montar uma reserva de caixa, eu não acho que o fornecedor é o melhor caminho, porque ele está no mesmo barco que você. Se o fornecedor quebrar, se o fornecedor não conseguir sobreviver, você não vai ter máquina para comprar. Então, assim, a gente tem que, nesse momento, tentar se ajudar. Tem oportunidades aí que é com o banco que não vai quebrar, que é com o governo que está oferecendo linhas de crédito. Se a gente consegue aproveitar essas oportunidades, a gente não precisa penalizar o fornecedor. O aluguel, o que eu acho que vale a pena é renegociar o valor do aluguel, que isso, os valores, principalmente em São Paulo, os valores são muito altos. E os aluguéis estão indo para um outro patamar, né? A gente sabe que todos os aluguéis vão ser revisados. Não tem como manter o valor de aluguel que é em São Paulo hoje. Então, vale a pena sentar e renegociar, sim. Mas não falar que não vai pagar nada, eu vou dar uma moratória em todos os meus fornecedores e deixa o barco rolar. Não, eu não acho que é esse o caminho. Acho que o caminho é sentar, negociar. Agora, se você está numa situação extrema de caixa, que você não consegue financiamento, que você não conseguiu a linha do governo, que você não conseguiu nada, aí senta com o seu fornecedor e conversa e explica. Por quê? Também acho que os fornecedores têm que ver a contrapartida. Se a pessoa está sentando, está negociando, às vezes está pedindo 20 dias só de prorrogação, está pedindo só um fôlego, vale a pena também ceder. Mas não acho que tem que ir como primeiro passo renegociar fornecedor. Acho que o primeiro passo é aproveitar as oportunidades que o governo está dando. Como primeiro passo, conseguir essas linhas de crédito a um custo muito baixo, que nunca teve no mercado. Então, eu iria para esse caminho primeiro. Depois os fornecedores, se você não conseguir realmente nenhuma reserva de caixa, não conseguir sobreviver, aí não tem jeito mesmo. Adriana, o Roberto Bento, da Bento Solo, fala o seguinte: no seu trabalho de consultoria, como é que a depreciação é tratada? Entra no custo dos equipamentos ou é considerada o custo, somente considerado o custo das peças? Como é que você vê isso e o que você recomenda? Como que a gente trabalha, né? Normalmente a gente senta com o dono da locadora e faz uma depreciação real dos equipamentos. Então, por exemplo, se uma betoneira ele me falar que dura 36 meses, a gente vai jogar nessa planilha 36 meses. Real. E aí, esse custo, então, se uma betoneira custa R$3.000, a gente divide por 36 meses e vai ter o custo mensal, quanto custa a mensalidade dessa betoneira, mais o seu custo de manutenção, mais os seus custos administrativos, aí a gente chega na rentabilidade desse equipamento. Mas a gente considera o custo sim, porque você tem que repor o equipamento. Se você não considerar esse custo na hora que você vai montar o teu preço de locação ou na hora que você vai calcular a rentabilidade do seu equipamento, você depois não consegue repor a sua frota. Tá bom. O Paulo Henrique, da Audit, pergunta o seguinte: seria interessante os locadores começarem a focar no e-commerce? Aí eu queria complementar essa pergunta. Se eles começam a focar no e-commerce, como é que fica a parte de segurança no contrato? Porque isso é um problema muito sério que as locadoras vêm enfrentando. A gente tem um grupo na ALEC de combate à fraude, né, que eles trocam. E existe esse problema de fraude, de cair em fraude é enorme, né? Como é que fica isso no e-commerce? Acho que a gente não vai conseguir fugir do e-commerce, né? Eu estava assistindo hoje algumas palestras e o consultor que estava falando lá é até uma moça muito famosa. Ela falou assim: se o seu negócio não está na internet, repense nele, porque
daqui para frente o mundo, se o seu negócio não passou por lá, ele vai passar, né? E é real, eu vejo isso como a mais pura realidade. Mas o que a gente tem visto, o que a gente tem estudado no mercado, é que ainda está em fase de implantação, é alguns mecanismos para proteger o locador, não 100%, mas pelo menos que já existe, por exemplo, no mercado de locação de veículos, né? O Paulo depois até pode passar para vocês, que existem algumas formas de você evitar a fraude. Existem alguns seguros também que a gente está estudando, um seguro coletivo, né? Para reduzir o custo, e até o senhor Montelli, que sempre está com a gente nos eventos, ele está estudando para a gente um seguro coletivo, de que forma que, se os locadores entrarem todos, reduz esse custo e a seguradora se dispõe a arcar com o sumiço desse equipamento. Então, a gente está estudando algumas alternativas. Por quê? Que vai entrar para a era digital, a gente não tem dúvida. Mas de que forma a gente consegue minimizar esse impacto das fraudes que acontecem nesse mercado? Então, a gente tem estudado isso sim para trazer algumas alternativas para os locadores. Desculpa, gente, eu tenho 2 cachorros que não se dão bem. Bom, o Paulo fala o seguinte: o e-commerce que ele está dizendo não é um e-commerce só ter a loja virtual, é um marketplace especializado em locadoras. Então, é exatamente disso, Paulo, que a gente está estudando. É que a gente está em fase de pré-lançamento, a gente não quer dar anúncio aqui antes da hora. Mas a gente está estudando, sim, exatamente isso, e com segurança, com um pouco mais de segurança para o locador. Então, agora temos uma do Hilton Miranda, que é da Rodante Locações em Natal. Como dica, agora acho que não é uma pergunta, peraí. Como dica, setores como financeiro e administrativo, você pode suspender parte dos contratos, conforme a regra do governo, e assim reduzir a folha de pagamento fazendo uma reserva de caixa. A parte operacional de manutenção e comercial, no meu entendimento, só deve ser reduzida se existir ociosidade. Isso acontece, Adriana? É uma dica? Então, exatamente. Só que nesse caso que eu dei como exemplo aqui, que demorou para aparecer a planilha, essa locadora especificamente, ela teve uma queda de 25% nas locações. Se ela teve 25% de redução nas locações, com certeza ela tem ociosidade na empresa dela, nessa parte operacional. Só que ela tem que organizar, porque setor operacional, de manutenção, tudo isso, eles vão absorvendo tanto a demanda quanto a redução. Então, se você não organizar, não montar uma escala de trabalho, para que você consiga deixar um dia por semana cada funcionário seu em casa e fazer essa redução, pelo menos aqueles 25% que o governo oferece, você não vai conseguir fazer. Agora, se você não teve redução de demanda, realmente não tem por que você reduzir a sua demanda produtiva, né? Não tem sentido. Roberto Bento, ele pergunta: a assinatura digital dos contratos, você recomenda? Você tem algum case de sucesso? Não, a gente não tem nenhuma locadora que iniciou com a assinatura digital dos contratos. Então, assim, vai ter uma live, acho que é na quinta-feira, com a Paloma. Ela deve ter. Ela deve ter algum caso para passar para vocês, porque ela é específica dessa parte jurídica de cobrança, de contratos. Ela vai falar bem sobre isso. Nas locadoras que eu assessoro, eu não tive nenhum caso. Por isso que eu acho melhor perguntar para ela na quinta-feira. Eu uso assinatura de contrato nos meus, assinatura digital, e não tive problema. É que o seu setor é um pouquinho diferente da locação, né? Pois é, então assim, não sei como é que funciona na locação. O Lúcio Dandimax usa a assinatura virtual. Usa. E funciona, ele já conseguiu ter algum problema de cobrança e funcionou. O Ronaldo acha que a Urgel também usa, e o João Carvalho, ele não diz de onde ele é, mas ele também usa e está completamente satisfeito. Funcionando? Então, é uma oportunidade. Eu acho que a Paloma pode falar melhor que isso, mas as locadoras que eu assessoro, nenhuma utiliza, não. Tá, vamos lá. O Carlos Santos, da Híbridos Tecnologia, considerando a situação atual da pandemia, como fazer projeções de caixa baseada em projeções de venda e locação futuras, se o histórico passado não pode ser considerado como base para essa análise? Existe algum estudo de Oi? Você ouviu? Tudo. Tá. Existe algum estudo de redução, percentuais ou mercados similares fora do país para essa análise?
Olha, é muito delicado isso, porque o mercado de locação é um mercado muito específico, né? E para cada segmento está acontecendo uma redução diferente. Então, eu tenho até alguns estudos mostrando o que cada segmento teve de redução já e quanto pode ainda com a previsão deles de queda. Eu acho bem delicado utilizar esses outros segmentos, mas nenhum dos estudos que eu vi aparece o setor de locação, aparece o comércio, aparece a indústria, aparece vários setores, mas não aparece locação. Eu acho bem delicado utilizar outro segmento como parâmetro para locação, porque é um setor muito específico. Eu utilizaria, assim, 3 cenários, sabe? Um cenário um pouco mais otimista, um cenário médio, um cenário pessimista. Sei lá, se cair 60% das minhas locações, como fica o meu caixa? E para corte de despesa disso, eu ia para o pior cenário, ia cortar mesmo, ia reduzir mesmo, porque você não pode esperar acontecer o pior cenário para começar a tomar ação, porque a gente sabe que, por exemplo, um corte de despesa hoje, ele vai refletir daqui a um mês. Você vai começar a reduzir agora o seu valor de combustível, só vai aparecer na fatura do próximo mês, você vai começar a cortar agora, vai negociar com o seu proprietário o valor da sua locação, provavelmente também vai ser só para o próximo mês. Então, não espera acontecer. Acho que está todo mundo entendendo que é o momento de renegociar valores de aluguel, valores, as contas. Você liga hoje para renegociar uma conta de telefone, já tem um plano lá programado para o que você vai, as propostas que eles vão fazer. Então, é aproveitar o momento para rever os seus custos mesmo. Mas eu trabalharia com três projeções de redução com base nesse mercado, não tem nenhum estudo, entendeu? Então, eu faria assim, sei lá, essa locadora que a gente deu como exemplo, caiu 20%, 25%. E eles estão prevendo que vai ficar nesses 25%. Mas eu faria com 25%, faria com 35%, faria com 50%, que para mim é o pior caso. Como ficaria o seu fluxo se cair 50% das suas locações? Então, eu trabalharia com os 3 cenários e tomaria as minhas providências, não esperaria acontecer, não. E, em contrapartida, olharia para as oportunidades que tem. A gente só não pode ficar cortando despesas sem olhar para as oportunidades de locação que estão acontecendo aí no mercado. Por exemplo, os hospitais que estão lançando, os hospitais de campanha, eu não sei como eles estão sendo feitos, quem está... Equipamento a gente sabe que utiliza. Algum equipamento está sendo utilizado para montar o hospital, para fazer... Alguma mão de obra tem lá. Quem está participando disso? Que empresas que estão alocando equipamento? Equipamento de limpeza para o hospital, equipamento de manutenção. Então, assim, vocês têm que olhar para o mercado, ver as oportunidades que tem e também olhar para frente. Não só olhar e cortar, mas olhar o que existe no mercado para fazer. Limpeza de residência. A gente tem visto aí empresas que trabalham com esse setor de limpeza, manutenção, estofado, estão crescendo, está alocando, tem procura. Então, não pensa só em reter, em segurar, né, os custos. Pensa também em outras oportunidades de mercado. Bom, eu acho que agora dá para encerrar. Eu só queria pedir, por favor, para vocês ficarem mais 2 minutos para eu apresentar a ação social, conforme foi na live anterior. A Alex se comprometeu a apresentar no final de cada live uma ação social para encerrar, que a gente tem um compromisso social, né? E aí a gente encerra de hoje. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer para a Adriana, podem passar para a gente, podem passar para se for, ou o e-mail da Adriana, a gente pode colocar aqui. Adriana, escreve no chat, por favor, ou pode passar para o e-mail imprensa@lec.org.br, eu repasso para ela. Adriana, passa o seu, por favor. Eu estou colocando aqui no... Você coloca já aí também. Quem tiver alguma dúvida, que tiver mais... Vou colocar meu celular também, quem quiser perguntar, a gente está à disposição nesse momento, tá? A gente está à disposição para responder as perguntas, para ajudar o setor nesse momento. Nós somos, né, da FA Consultoria, para quem não conhece, eu não sei se a gente falou no início. A gente tem desenvolvido um trabalho com os locadores já há algum tempo, tem feito alguns eventos, fez uma imersão ano passado. O nosso objetivo era fazer uma outra esse ano, a gente ainda está vendo, né? Vai depender de como passar isso no segundo semestre. Tem mais uma pergunta. Tá, vamos lá. O Wilton da Rodante.
Em relação aos financiamentos de folha e crédito para giro, a taxa está atrativa, porém a análise de crédito continua com o mesmo rigor e assim limitando o acesso. No seu entendimento, o governo não deveria ser o avalista, já que quer salvaguardar os empregos e as empresas? Exatamente. Existe até algumas medidas sendo discutidas no Congresso em relação a isso. Porque muitas empresas, mas muitas mesmo, pequenas empresas, onde o sócio não tem bens para ser avalista da empresa, deve imposto, não está conseguindo essa linha de crédito. Então, mas já está sendo discutido algumas medidas, eu já ouvi, né, no jornal eles falando, para o governo garantir, assim como tem um fundo garantidor de crédito dos bancos, também gerar um fundo garantidor de crédito para esse momento. Mas eles estão discutindo, ainda não foi aprovado nada. Ok. O João Carvalho não fala de onde ele é, mas vamos lá. Queria sugerir uma prática que vem dando certo e nesse momento seria bem oportuno, que seria a cobrança da desmobilização na primeira fatura de locação. Já existe uma aceitação no mercado e diminui o prejuízo em caso de inadimplência do cliente. Seria uma cobrança da desmobilização na primeira seria a fatura. cobrança da desmobilização na primeira fatura de locação. Eu não conheço essa prática, então até se você quiser abrir o microfone dele, do João, Mário, seria interessante para ele passar para o pessoal, porque eu não conheço. Pelo menos as locadoras que a gente assessora não tem feito isso. Deixa eu achar aqui o João Carvalho, peraí. João? Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Boa noite, João. Tudo bem, boa noite. Parabéns aí a todos aí pela organização do evento. Seu vídeo está aberto também, tá? Tá. Olha só, adotamos essa prática já há uns 7 anos, tá? No início, alguns clientes foram bem relutantes, mas a partir do momento em que a gente justifica o alto nível de inadimplência, alguns clientes passaram a aceitar. Então, a partir do momento que a gente passa a utilizar e unificar no mercado a cobrança da desmobilização na primeira fatura de locação, junto com a mobilização, você está antecipando receita e diminuindo o prejuízo financeiro em caso de inadimplência. Então, quanto mais empresas adotarem essa prática, mais o setor ganha com isso. Esse é o meu objetivo aí com a pergunta, com a sugestão. É cobrar na frente, né, na verdade. Cobrar na frente, justificando a inadimplência, tá? Que existe, e você está coberto ali para, caso não haja devolução, você coletar o equipamento. Eu acho uma boa sugestão. Se a gente conseguisse colocar isso como prática no mercado, eu acho que teria uma aceitação melhor, né, das empresas. Exatamente. E diminuiria bem a inadimplência do setor. Eu acho muito bom. A partir do momento em que uma empresa faz, a outra faz e o mercado começa a fazer, o mercado, né, as empresas, os clientes passam a entender que isso é uma prática comum do mercado, né? Então, é uma questão de prática. A gente já adota isso na empresa há uns 7, 8 anos e vem funcionando bem. E quanto mais gente fizer isso, melhor. Você antecipa a receita. Pois é, você antecipa a receita. Exatamente. E o risco. João, eu acho que esse é um momento também para as locadoras se unirem nesse ponto. Olhar alguns aspectos que sempre foram discutidos no mercado e nunca teve um consenso, e agora entrar como prática para fortalecer as locadoras mesmo. A cobrança até de alguns tem equipamento, tem uma discussão muito grande de alguns acessórios que algumas locadoras cobram, outras não. Por que não agora se unir e aumentar a rentabilidade das locadoras? Porque se todos cobrarem, o mercado inteiro vai melhorar. Ninguém vai na minha locadora porque eu não cobro e na sua porque você cobra. Todo mundo cobra, aumenta a rentabilidade das locadoras, fortalece o mercado. Eu acho que é o momento da gente se unir para melhorar o mercado. A tendência é que a decisão por preço ela seja diminuída, né, com o amadurecimento do setor, né? Então, você vai ter o preço para um equipamento de menor qualidade e você vai ter um preço para um equipamento e serviço de maior qualidade. Então, é uma questão de amadurecimento do mercado que vem acontecendo e vai acontecer com o tempo. Não tem jeito, não é?
Então fica aí essa sugestão. O Paulo Henrique tem uma coisa para falar sobre isso, sobre a desmobilização. Olá, Adriana, permite aí dar uma contribuição? A sugestão aí do colega é, inclusive, se você considerar na contabilidade como um adiantamento de cliente, você nem paga o imposto no momento em que essa desmobilização entra, entendeu? Vai ser apurado lá para frente, só na emissão da fatura da locação. Tá bom? Perfeito. Muito bom, Paulo. Então, assim, para os locadores que hoje não utilizam disso, comecem a utilizar e aumenta a rentabilidade, diminui a inadimplência aí da sua locadora. Vários já fazem isso, viu, gente? O Leandro Henrique, a Lucera Andaimes também faz. Estou vendo aqui, estou verificando aqui, tem vários que já fazem isso. O Tassiano, da Casa do Construtor, já faz há 10 anos. A Big Rental. A Thaís, da Nu, vai fazer a live na quinta, junto com a Paloma. Ela fala, o frete, entrega e retira é sempre cobrado na primeira locação, na Nunes, locador. Mas alguns não cobram, não. Não, né? Alguns não cobram nem frete, na verdade, né? Eu acho que a maioria cobra, porque senão o cara tá pagando para trabalhar, né? Mas tem gente que tá pagando para trabalhar. Então tá. Gente... Tá? Eu acho que é isso. Eu agradeço, antes da Maru entrar com a questão social, eu agradeço a todos pela participação. A gente está sempre à disposição do mercado de locação, da LEC, para contribuir. O Paulo também, que tem contribuído bastante com a gente nesse mercado. Eu acho que é o momento da gente se unir, da gente se ajudar e sair mais forte dessa crise. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Tá bom? Obrigada, Maru. Obrigada a você, obrigada a todos. Vocês fazem a gente trabalhar cada vez melhor e ter mais vontade ainda de produzir conteúdos úteis e relevantes. Muito bom. Estou adorando trabalhar com vocês. Obrigada. Valeu. Então, eu vou passar para vocês, tá bom? Vejam esse vídeo aqui que eu acho... aliás, neste vídeo, vocês fazem vários que estão aqui na live fazem parte dessa ação. A Adriana é uma delas, que ajudou a isso acontecer, tá? É rapidinho, indolor e bem legal. Vamos lá. Bom, a ALEC é uma associação que também acredita que todos nós somos um. E o Movimento de Rua e Seus Cães é um projeto que ajuda moradores de ruas, e vocês já devem ter reparado que todo morador de rua tem um cão junto. E esse projeto leva comida, roupa, remédio,
para os moradores e para seus cães, com vacina, castração, ração. E ele não parou durante a pandemia, porque tem vários grupos, várias ONGs que ajudam, grupos de católicos, espíritas, ateus, enfim. Só que as pessoas ficaram impossibilitadas, por causa da pandemia, de ajudar. Só que a fome continua, o frio, calor, água, doenças continuam. E vários locadores ajudaram. Então, eu agradeço muito ao Mercado Rental. Já foram realizadas mais de 39 edições dessa ação, tá? Eles atendem, em média, 300 pessoas a cada ação e 40 cães. São 600 cafés da manhã por edição, e essa que a gente chama de combosa, porque é uma Kombi que vai levar, dependem de doações, é claro, e tem a ONG Banho de Amor, que tem uma truck com um box com chuveiros, com água quente. Homens, mulheres, crianças tomam banho e ganham esses kits de higiene pessoal, porque não é só comida e roupa, eles também precisam tomar banho, né? E a Embeleze leva profissionais e produtos para poder fazer corte de barbas e cabelos. Eu não vou colocar todas as fotos aqui, que ficaria muito longo. Quem puder ajudar, tem aqui a conta do banco e tem a plataforma do Pai, que é para poder fazer uma contribuição. Essa é a nossa divulgação social. Marô, eu agradeço muito. Oi! O número da conta, o vídeo, ele não apareceu. Então, se você puder colocar no grupo... Peraí. Não. Se puder colocar no grupo, aí o pessoal pode ver. Não está aparecendo agora? Não. Peraí. Share screen. Então não apareceu nada do que apareceu. Agora está aparecendo? Agora sim. Então eu fui falando e vocês não foram vendo nada. Desculpa. Então, essa é a turma Desculpa, gente, eu achei que estava aparecendo. Essa é a turma deixa eu fechar isso aqui. Como é que eu... essa é a turma Estou me familiarizando. Pronto. Essa é a turma do movimento do Moradores de Rua e Seus Cães, com a Combosa, que é a nossa Combosa. Eu faço parte deles, tá? E isso começou com este fotógrafo, que inclusive eu conheci fazendo... Ele fotografou o primeiro alugar da Alec, o primeiro alugar grande, que foi ali no Clube Espéria, e o Edu Leporo. E ele começou a fotografar moradores de rua e seus cães, e aí foi descobrindo como é esse universo. E aí aqui tem as informações, né, do que eles fazem, bem resumida, porque o projeto é muito bacana. E aqui tem as informações de como poder ajudar. A conta de banco, a conta, o painel do Pai. O que eu vou fazer é o seguinte: no final das lives, eu vou reunir todas as entidades num único e-mail e vou mandar para todos que participaram com essas informações. Vou reunir as informações das ONGs, das entidades e como poder ajudar. E aí as pessoas, os locadores decidem se podem ajudar e a quem ajudar. Ótimo, Pode ser? Pode ser, Acho muito bom. Fica mais fácil, porque aqui ninguém consegue anotar, tem muita gente que já sai, ó. Nós tivemos 71 participantes no pico, agora tem 39. Então, realmente ninguém está nesse momento, você não consegue muita audiência. Mas depois, no final, na semana que vem, eu mando a relação de todas as entidades e as informações de como ajudar. Combinado? Combinado, Maru. Muito bom. Manda nos grupos também. Eu acho que nesse momento, principalmente, acho que todo mundo, se fizer um pouquinho, né? Sem dúvida, consegue ajudar. Sem dúvida. E eu vou fazer... e aí eu acabei... o povo foi saindo... fazer a chamada para a live de amanhã, né? Que é a live com o Daniel, o vice-presidente da Sobratema e diretor da Analoc, e o presidente da Analoc, o Reinaldo Fraia,
que vai ser extremamente interessante, porque eles vão falar sobre a ética, né? Na área de rental. Nunca foi tão importante. Ética é importante desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente é enterrado em qualquer situação na vida, mas agora, mais do que nunca, extremamente importante. Douglas está me corrigindo, chegou a 75. Verdade, Maru. E assim, principalmente com esse... Tá, seu som está baixinho, Adriana. Oi? Principalmente com esses dois que vão fazer a live amanhã, né? Pois e amanhã vai estar o Alexandre também, né? São 3 feras aí. Eles são Então, feras tá bom, no mercado, gente. vale muito a pena. Muito. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Tá, obrigada.